Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre um prazer muito grande estar aqui no Política Através da História, nosso segundo evento, e para falar de um assunto que é muito caro para todos nós, embora não seja a área de formação de só do Sorrilha, que fez a sua formação em História da América, mas é algo que nos perpassa, que nos atravessa e que nós gostamos muito de falar. E no meu caso também é muito assim, eu, apesar de ter tido orientadores da área de História da América, como o Ágio, por exemplo, agora o Sorrilha, eu nunca estudei efetivamente, nunca pesquisei efetivamente a História da América, embora tenha sido um tema que sempre tivesse me chamado a atenção, principalmente por conta dessa ideia da utopia e das revoluções da América Latina. E aí, depois do doutorado, estava naquele limbo, que você não sabe muito bem o que você vai fazer da sua vida, e decidi fazer o pós-doutorado pensando como é que o Gramsci seria apropriado aqui na América Latina. E aí comecei, de fato, a estudar um pouco sobre a América Latina, a colocar isso dentro da minha agenda de pesquisas. Então, o que hoje eu pensei aqui para vocês é algo que não tem exatamente a ver com a minha pesquisa, que trata do Gramsci, as apropriações de Gramsci na América Latina, mas que, como Sorrilha disse, ronda mais ou menos os meus interesses de pesquisa, porque ao longo dessa trajetória, o tema das revoluções, das utopias, das esquerdas, sempre foi muito presente para mim. Então, essa aula tem muita inspiração nesses temas que me acompanham aí nessa trajetória de pesquisa. E algo que também sempre me chamou muita atenção na América Latina é a música. A música latino-americana, principalmente as canções engajadas, ou as questões militantes da América Latina, também sempre me chamaram a atenção. Para quem me conhece um pouco, sabe que sexta-feira à noite é o meu dia de date comigo mesmo, que é o dia em que eu vou beber cerveja aqui em casa e vou ficar ouvindo canções da América Latina até sei lá que hora. A Milene sabe, por exemplo, aí Eu que ia falar ela isso, eu acorda, sei que horas. ela acorda 4h30 A e eu gente se encontra. estou indo dormir quatro e Eu dou meia, oi cinco para e ele e dá meia. tchau. Às vezes já fui dormir 7 horas, tudo nessa vibe latino-americana. Não sei qual é o melhor álbum do Sérgio Reis. Inclusive, o Sérgio Reis tem representado um papel complicado na política brasileira nos últimos dias, né, nos últimos meses, bastante triste, né? Mas, enfim, estou falando desse negócio da música porque eu tomei a liberdade de fazer uma playlist para vocês aí, para essa aula. Não tem muita música ainda, mas vocês podem ir contribuindo Fofo nessa demais, fofo playlist demais. e vou mandar. Pois é, pois é. Aí vou mandar essa playlist no Deezer aqui para vocês curtirem um pouco aí dessas músicas latino-americanas. Coloquei algumas coisas da nova canção chilena, da nova trova cubana, alguns uruguaios aí eu coloquei também. Então, é divertido. Tomem suas cervejas aí, ouvindo Las Canciones de Nuestra América. E, enfim, são todas canções militantes, inclusive. Todas as canções que eu selecionei aí têm um cunho político muito forte e que trazem consigo essa dimensão utópica também de modo muito forte, não é? Pois é, tinha que ser todo mundo junto essa cerveja aí. A hora que acabar esse coronavírus aí, a gente consegue fazer esse encontro para América Latina mais cerveja. Aí a gente toma Corona ou toma Quilmes, Cusquenha, são ótimas cervejas aí deste cardápio latino-americano. Mas, enfim, o tema de hoje, então, são as utopias latino-americanas e a sua vinculação com as revoluções, e as suas vinculações com as revoluções. E no caso aqui, nós vamos ter basicamente 2 ou 3 momentos da aula. O primeiro deles, que é um momento mais introdutório e teórico, nós vamos pensar exatamente os 2 conceitos principais que norteiam a nossa aula. No caso, o conceito de utopia e o conceito de revolução, vinculando esses conceitos à experiência de tempo da modernidade. Então, nós vamos entender como que essa modernidade dá origem às noções de revolução e de utopia e quais são os impactos disso para a organização política europeia, em primeiro lugar, para depois a gente pensar, evidentemente, como isso vai se dar na América Latina e por que essas utopias se frutificam tanto dentro da América Latina. Então, esse é o primeiro movimento mais teórico que nós vamos fazer. O segundo movimento, a gente já vai partir mais para uma dimensão histórica e prática. E, diferentemente da minha primeira aula no PA, que eu fui extremamente teórico, que eu pensei o marxismo de Marx, a Gramsci, aqui eu vou ser muito menos teórico e muito mais histórico. Porque a minha intenção aqui foi um recorte de
de fazer esse recorte, porque tem muita coisa. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer um curso sobre isso, uma aula mais geral, nós teríamos que passar por muitos lugares. Teríamos que passar, por exemplo, pelo Peru, pelas várias revoltas no Peru, pelo Sendero Luminoso, teríamos que passar pela Argentina e as guerrilhas argentinas, os montoneiros, enfim. Estão dizendo que o áudio está picotando. Tá ruim o áudio aí? É só em alguns momentos pontuais, assim, mas depois... Depois volta? Uhum. Ah, não, suave, então. Mas parece que é de conexão, não é necessariamente o seu áudio. Ah, entendeu. Ah, melhorou ali. Beleza, suave. Então, tipo, não ia dar para a gente fazer um apanhado muito grande dessas utopias todas, então eu selecionei duas que, para mim, elas são as mais interessantes e importantes do continente latino-americano no século XX. Então, no caso, nós vamos falar da Revolução Cubana, pensando principalmente o tipo de paradigma revolucionário que os cubanos utilizavam, no caso, a luta armada, pensar suas inovações teóricas, inovações políticas, só dentro da América Latina, mas também em relação à União Soviética, ao comunismo soviético, e depois pensar nos anos 70 o governo da Unidade Popular, que é o governo do Salvador Allende, que governa de 1970 a 1973 no Chile e que é brutalmente interrompido pelo golpe de 11 de setembro de 1973, dando as piores ditaduras da América Latina, que é a ditadura militar chilena. Então, o ponto vai ser perceber aqui, o grande objetivo dessa aula é perceber que essa utopia latino-americana, ela pode se manifestar a partir de diversas perspectivas políticas e a partir de diversos projetos políticos. Então, há uma utopia latino-americana, mas que se manifesta de diferentes modos, e é isso que nós vamos ver. E, ao final, vou propor uma discussão no sentido de perceber qual o destino que essas utopias tiveram dentro da América Latina, principalmente diante do fim da experiência chilena nos anos 70 e do isolamento cada vez maior e das dificuldades cada vez maiores que a Revolução Cubana enfrenta, se há ainda na América Latina espaço para utopia, o que aconteceu com esses militantes, com esses intelectuais que defenderam a utopia durante tanto tempo depois desses momentos. E, claro, também depois de 89, a queda do Muro de Berlim, enfim, o que vai virar dentro desse cenário utópico. Então, como introdução, são esses os movimentos que nós vamos fazer aí na nossa aula. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a pensar efetivamente essas questões todas. Então, em primeiro lugar, a nossa grande questão aqui é vincular modernidade, utopia e revolução. Por quê? Pensando principalmente em um autor que eu gosto bastante, que é o historiador alemão Reinhard Koselleck, ele vai dizer o seguinte: a modernidade, ela se diferencia de todos os outros tempos históricos. Ela se diferencia de todas as outras épocas históricas. Exatamente porque a modernidade, ela tem uma experiência de tempo específica, ou seja, de uma determinada maneira. Todas as épocas tiveram uma determinada relação entre passado, presente e futuro. Só que a relação entre esses três tempos na modernidade, ela é muito característica e mostra alguns rompimentos em relação aos períodos anteriores. Por quê? Se nós pegarmos, por exemplo, a experiência de tempo da antiguidade, o passado invade o presente e invade o futuro. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a noção de experiência, a noção do passado como autoridade, é muito forte para essas pessoas. Tanto é que em Roma, por exemplo, nós temos um pensador como Cícero, que vai dizer, bom, história é a mestra da vida. Nós precisamos aprender com o passado para conseguir viver no presente, para conseguir viver no futuro. Só que a modernidade, ela pega essa experiência onde o passado se projeta sobre o presente e sobre o futuro e rompe com isso. Ela cria uma nova experiência de tempo na qual o grande desejo da modernidade é promover um afastamento entre o passado e o futuro. Como assim um afastamento entre o passado e o futuro? Todo mundo vive no presente, evidentemente,
Só que o lance aqui dentro da modernidade é construir uma sociedade, construir um tempo, construir uma época radicalmente diferentes do que era no passado. Aqui está dizendo que a minha conexão está estável, ou está de boa. Tá oscilando um pouco o seu áudio. Mas melhorou agora? Melhorou. Ah, não, beleza. Enfim, então, voltando a esse negócio, todos os seres humanos vivem no presente, e todos eles vão também pensar as suas relações com o passado e com o futuro. E na modernidade, o desejo das pessoas no presente é de se afastar do passado e construir um futuro completamente novo. Então, o grande ponto da experiência de tempo moderna é essa relação de afastamento entre o passado e o futuro. E, claro, dentro dessa perspectiva, a noção não só de história começa a mudar, mas a própria noção de homem também ganha novos contornos. Na medida em que as ideologias, na medida em que a cultura se seculariza, a ideia de que a humanidade pode alcançar uma plenitude, de que o homem pode atingir a sua felicidade, ou até mesmo a sua perfectibilidade, ganha também muita força dentro da modernidade. Sempre costumo dizer que, religiosamente falando, se diz que a felicidade não é deste mundo. Mas, no momento em que essas esperanças escatológicas de um futuro radiante, de um além-túmulo melhor do que a vida terrena, vão se secularizando, essa esperança de um futuro glorioso, radiante e redentor da humanidade começam a ficar muito fortes numa perspectiva terrena. As pessoas começam a acreditar que é sim possível encontrar uma espécie de paraíso dentro da Terra, no qual o homem pode se realizar, no qual o homem pode viver a sua plenitude, no qual o homem pode viver completo dentro dessa sociedade. E aí, claro, a gente pode pensar grandes nomes dessa modernidade. A gente pode pensar o próprio Marx, por exemplo, que é um cara que está buscando exatamente a realização da plenitude do homem. E, claro, por onde ele vai buscar a realização da plenitude do homem? A partir da revolução. Então, a revolução é um conceito-chave também da modernidade. Não existe revolução no significado que nós estamos colocando aqui fora dessa experiência da modernidade. Por que não existe? Não existe porque, sem essa ideia de que o futuro precisa se afastar do passado, o futuro precisa ser radicalmente diferente de tudo que já foi, não existe a revolução. Porque o conceito de revolução contemporâneo, esse que nós falamos, que nós falaremos hoje, é um conceito que parte de um determinado pressuposto. E que é muito interessante. Se a gente for pegar o conceito original de revolução, a revolução nem era um conceito político. A revolução era um conceito de astronomia, que falava sobre a revolução dos astros. Então, eu queria dizer que algo começa num ponto e volta para esse ponto. Mas no momento em que a revolução provoca um vocabulário histórico, isso se altera profundamente. Porque aí a revolução não é mais o retorno ao mesmo ponto. É o contrário. A revolução é um momento de quebra. A revolução é um momento onde um novo tempo pode ser inaugurado. E, claro, diante disso, se acredita que os homens podem construir esse novo tempo. Então, junto da modernidade, nós temos essa nova experiência do tempo, onde os homens querem produzir esse afastamento em relação ao passado, e mais, os homens começam a acreditar que podem controlar os rumos da história. A ideia de que o homem faz história, ela é uma ideia característica da modernidade. Parênteses. Não que o homem não fizesse história antes. Evidentemente, todos os homens fizeram história o tempo todo. Desde que houve homem, houve história. Mas a consciência de que se estava fazendo história e de que, principalmente, era possível agir sobre a história e transformar os rumos dessa sociedade é uma consciência essencialmente. Aí, dentro dessa consciência de história, o pensamento revolucionário surge com bastante força para tentar resolver as humanidade. E está aqui dentro de uma perspectiva que ela é europeia. Na América Latina,
a coisa tem outras proporções. Porque se nós estamos falando de Marcos, modernidade, a posso te modernidade interromper? Posso te europeia interromper é de um jeito. rapidamente, Marcos? Lógico. Eu vou pedir o seguinte: se você tem qualquer aba aberta, eu ia pedir para você fechar e tentar, tipo, fechar tudo que pode estar comendo um pouco da sua internet ou algo, porque agora picotou bastante. Certo. Deixa eu fechar aqui tudo, então. Ó, fechei tudo. Só tá o Zoom aberto e meu slide. Tá bom. Melhorou? Agora parece que tá ótimo. Beleza. Tá suave, então. Onde que deu ruim aí? Deu ruim naquela parte que você falou assim: boa noite, pessoal. Não, mentira, foi depois. Repete o que você falou nesse último minuto aí. Ah, não. Beleza, então. Você estava falando da consciência de essa noção do homem que ele pode produzir história e tudo mais. Ah, não. Aí, Beleza. a hora que você desenvolveu a ideia, deu uma... Deu ruim. E aí a gente perdeu. Ah, não. Tranquilo, então. Então, só para finalizar esse tópico aí, então, o grande ponto aqui nessa ideia de modernidade que eu quero trazer é essa relação entre passado, presente e futuro, onde se pretende esse afastamento, e que junto a isso, a essa necessidade de produzir o afastamento em relação ao passado e ao presente, existe essa consciência de que os homens fazem a história. E aí estava dizendo naquele parêntese de que o homem sempre fez história, só que ele nunca teve a consciência de que estava fazendo história. E esse sentimento de que é possível fazer história e de que, principalmente, é possível alterar os rumos da história é algo muito característico e muito próprio da modernidade. E aí, claro, o conceito de revolução aparece como a cereja do bolo desse pensamento histórico da modernidade, que é essa ideia da revolução como momento inaugural de uma redenção da humanidade, de uma redenção do tempo e do próprio homem. Só que toda essa discussão sobre modernidade, tempo histórico, que constrói, ele faz pensando numa realidade europeia. Os seus autores, as suas fontes, todas são europeias. Ele pensa muito a Alemanha, ele pensa a França, de modo que, embora ele pense que isso seja uma característica universal da modernidade, quando nós trazemos isso para a América Latina, a coisa toma outras proporções, por uma razão até bastante tranquila de a gente entender. Porque a experiência da modernidade na Europa é uma, e a experiência da modernidade na América Latina é outra bastante diferente. E é isso que nós precisamos aqui também pensar. Então, nosso segundo tópico aqui é exatamente pensar isso. Quais são as experiências históricas que moldam a modernidade dentro da América Latina? E aí, vou voltar aqui nos slides para a gente começar a pensar esse ponto. Primeira coisa para a gente entender essa modernidade dentro da América Latina é entender ela dentro de uma perspectiva global. Porque nós precisamos pensar a América Latina na sua relação com a Europa, não no sentido de pensar somente na esteira da dependência, mas também de pensar como que a América Latina é capaz de moldar o pensamento europeu também. Na medida em que a Europa influencia a América também influencia a Europa. Então é preciso pensar aí essa inserção da América Latina e da sua modernidade dentro do quadro das modernidades europeias e mundiais, de modo geral. No caso, a própria ideia de América já é fruto dessa mesma modernidade. Por isso que eu estou usando o termo aqui, a invenção da América. O termo é de um autor mexicano chamado Edmund O'Gorman, que vai escrever exatamente esse livro chamado A Invenção da América. Por que ele usa esse termo? Exatamente para fugir daquela discussão, que é muito clássica, sobre se a América foi descoberta ou se a América ela foi invadida ou conquistada. Para ele, a resposta é muito simples, nenhum dos dois. A América, na verdade, ela foi inventada. E por que ele diz isso? E quem inventou essa América? E, principalmente, como inventou esta América? O ponto é,
E aí é muito legal o livro, inclusive é uma super dica de leitura, porque o livro é muito interessante, porque ele vai reconstruindo o pensamento dos navegadores, o pensamento dos geógrafos, das pessoas que faziam os mapas, enfim, o pensamento geográfico daquele momento. E aí ele vai pensando o seguinte, bom, as pessoas na Europa, momentos antes das viagens do Colombo, momentos antes de chegarem aqui nesse lugar que se tornou conhecido como América, as pessoas tinham a concepção de que havia a Ilha da Terra. Por que é isso, a Ilha da Terra? Era a ideia de que os europeus, de fato, conheciam somente algumas da África, não se conhecia o continente africano inteiro, não se conhecia muito bem a Ásia, e a Oceania nem se fala, e a América também nem se fala, ninguém conhecia nada. Por que eu estou te contando isso? Porque dentro dessa ideia espacial do mundo nesse momento, está vinculada a ela uma ideia também, uma certa ideologia em relação a essa ideia do... Há uma sensação para os europeus de confinamento. Eles se sentem... Nossa, minha conexão deu pau de novo. Deu ruim aí de novo para vocês? Agora foi um pouco complicado. Se fosse uma ideia, e aí Putz, perdemos aqui. mas voltou agora? Voltou, agora tá O que ok. será que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Não sei. Nem eu. Marcão, nós fechamos tudo nossas câmeras. Pois é. Mesmo assim, não foi. Você tem outras coisas conectadas nesse exato momento? É isso O que eu ia pessoal aqui falar. em casa deve estar usando alguma coisa aqui. Tô com Wi-Fi no celular. Desliga o Wi-Fi do celular. Eu tenho que achar o celular primeiro. Isso é importante. Quando Eu vier vou o procurar. boleto da internet, é bom pagar também. É bom, né? É bom. Não, mas eu paguei, pô. Paguei certinho. Deixa eu só achar meu celular aqui e desligar. Peraí, rapidão, gente. E eu mandando mensagem para ele no WhatsApp, achando que o celular estava do lado. Não, não tá. Até bom. Vou pegar ele aqui, rapidão. Enquanto isso, coloque uma canção latino-americana aí para as pessoas. Canta alguma coisa aí, Milene. Eu fiquei bem quieta agora. Todo mundo de câmera fechada, não dá para saber. Eu abri só para falar que o Denis falou um negócio. Se alguém compartilhar os slides para ele, a conexão fica melhor. Sorrilha, Pode ser. você acha que isso rola? Quer dizer, Acho você que acha rola. Eu tenho o slide aqui. eu tenho também. Qualquer coisa que precisar, eu posso projetar. É uma boa. Se quiser, eu faço. Bésame, bésame. Como se fez na noite la Última vez. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Alguém já meteu o Ray Conniff aqui, né? Você sabe, essa música é a famosa Pararaquara, né? Cara, que? Parararaquara. Ai, meu Deus do céu. É sério que vocês fizeram isso na minha ausência? Você tem que fazer... Você achou seu celular? Achei, tá aqui, ó. Tá Então aqui. desconecta o Wi-Fi. A gente vamos tentar agilizar isso. Não, já desconectei. Já desconectei. Vai É dar o certo agora. momento do intervalo, né? Assim, a gente fez aquele Lógico. comercial, aquela música, uma música que da hora do almoço, né? Você tá com um almocinho e tal. No fundo. Claro. Música de elevador, né? Aproveita. Então, música Não, de mas eu elevador. descobri o problema. Meu irmão Marcão. tava vendo série no Full HD. Eu falei, rapaz, aí você tá... Como é que ele ousa fazer isso? Marcão, pô. deram uma ideia? Não sei. Série. Não, era assim, pô. Eu vi lá. Você pode continuar tentando projetar, mas se der ruim, a gente pode projetar seu slide. Ou o Sorri ou eu. Eu acho que daí ameniza para você. Uai, pode ser. Uai. Tem problema Nossa, não. eu devia ter Cê- posto a Uai. minha camisa Uai. Eu tô com a camisa do Uai. Minha sua homenagem. Então, vou tentar mais uma vez aí. Tá.
Aí, se não der, eu mando para vocês pelo Zap. E aí vocês Eu tenho Eu aqui. tenho já Eu tenho também. aqui. né? Eu mudei algumas coisas daquele dia que eu te O mandei. trabalho que vai dar para editar esse vídeo depois. Então eu não tenho. Não, daqui a pouco eu mando se der ruim, mas acho que agora vai dar certo. Eu espero. Vocês me avisem aí qualquer coisa. Bom, agora a gente consegue sair do primeiro tópico, né? Let's go. Let's go. Enfim, então aquela discussão da modernidade na Europa, tudo certo, e a gente estava pensando na ideia de invenção da América do Edmund O'Gorman, que ele está tentando pensar isso, como eu estava dizendo, para tentar superar a ideia de que a América foi invadida ou que a América foi descoberta. E aí ele estava dizendo que a concepção geográfica daquele momento, século XV para o século XVI, era a ideia de que a Terra era uma ilha. Então não tinha essa ideia de terra plana, na real. Aquela ideia de que nas grandes navegações as pessoas achavam que a Terra era plana, que o barco ia andar e depois ele ia cair num precipício. Isso não era um pensamento corrente no século XV nem no século XVI. O que se achava mesmo é que a Terra era uma ilha e que o homem estava confinado dentro dessa ilha. Então, o mais interessante aqui, nessa análise sobre o espaço gráfico, é a gente pensar quais ideias e quais signos são colocados dentro dessa análise. A ideia, e deu ruim de novo nessa conexão do inferno. Marcão, tá dando uma travadinha mesmo. Merda, não é possível. Fecha a câmera, Marcão. Será que melhora? A gente não vai poder ver seu rosto lindo, mas eu acho que dá uma ajudadinha. Ou eu posso também entrar pelo celular, talvez pelo 3G, pode funcionar. Acho que não. É uma boa. Enquanto isso, a gente já vou. Ó, Semana das Bruxas, dia da Semana das Bruxas. Então né? já volto aí. Sabe como é? E aí, o entretenimento do intervalo vai ficar por conta de quem? Vai, Sorrilha? O Sorrilha tava mandando um Raycone, filho. já ia começar. Ai, gente. A última vez. E para você que quiser comprar um livro sobre utopias, esta lá! Utopia Andira cara de Marcos vou Sorrilha fazer o merchan dele Silveira. mesmo, publi. Meu Deus do céu, que beleza essa publi! Esse é um livro que nem o Sorrilha tem. Eu tive que comprar. Ué, Sorrilha? Você comprou seu próprio livro, Sorrilha? Eu já ganhei umas para passar adiante e tal. Aí, quando foi esses dias, um cara me escreveu lá do Peru. Não, ele é professor nos Estados Unidos e ele falou assim, eu quero um livro seu e eu te mando um meu que eu escrevi sobre o Flores Galindo. Eu falei, show, só que eu não tenho, né? Aí, eu falei assim, espera que eu vou ver com a minha editora para ela me mandar. Só que a minha editora quebrou, que é a Ana Blume. Até me bateu aqui fazer uma segunda edição. Mas, enfim. Aí, eu falei assim, vou ver com a minha editora. Onde que eu entrei? No Sebo Online. Aí achou. Comprei 3, mandei 2 para ele e fiquei com 1. Sorri do céu, que história. Assinado engraçada. na minha mão. Não é mais barato. Mas é só esse, eu não vou. Nem você mais tem. Isso que eu ia falar, nem tenho. você tem mais. Sorrilha. Mas você sabe que, além disso, eu escrevi um outro livro de romance. Ó, você saiu, eu tô fazendo jabá. Eu escrevi um Não, livro fica à de vontade, romance. pô. Eu escrevi um livro de romance que ele também, eu não tenho mais nenhuma cópia dele. E, Eu assim, tenho, cara. então. E aí, esses dias, eu fui buscar um para comprar, e aí eu fui no Sebo também. A hora que eu chego no Sebo, sabe o que estava escrito lá, a observação? A observação era assim, né? Livro em estado novo, com a assinatura do autor. Eu falei, quem foi? Nossa. Cara, hoje eu comprei um livro, Mas beleza. que eu fiquei muito feliz com esse livro. É um livro sobre pensamento político latino-americano, que veio com o autógrafo do autor. Só que o autógrafo veio da Colômbia, cara. O cara assinou o livro em Bogotá em 2003. Falei, caramba, mano. Ai, Fiquei feliz até de ter chique, comprado. tá vendo? Né? Um autógrafo internacional.
A pessoa colombiana deve ter odiado o O livro. Jonathan não vale uma baré quente. Vamos dar continuidade na aula aí? Passei mal aqui. Vamos. Vamos. Ai, Jesus. Agora vai dar, hein, gente? Vamos na aula agora. Consigo sair da Ilha da Terra. Essa sensação de confinamento já está em mim. Já. Ah lá, deu de novo que a minha conexão está instável. Ô, Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Deu ruim de novo? Calma, Marcão, tá tudo bem. Então, mas vocês estão ouvindo? Estamos. Ah, não, então tá ouvindo. bom. Então, beleza. Enfim, então, como eles tinham essa concepção da Ilha da Terra, de que eles estavam confinados dentro dessa Ilha da Terra, o momento em que se chega, no momento em que o Colombo chega na América, ele é muito interessante, porque o Colombo tem a mínima noção de que ele chegou num lugar completamente novo. Inclusive, ele nem queria chegar nesse lugar onde ele chegou. Como, por exemplo, fala o Gruzinski, a ideia sempre foi a Rota da Ásia. Então, quer dizer, no momento em que ele alcança o território onde hoje nós chamamos de América, não há qualquer noção disso. Essa noção virá depois, alguns anos depois, quando a América vai se chamar América em homenagem ao Américo Vespúcio, que é um dos primeiros caras que começa a ter a noção de que todas as concepções de história, geografia que se tinha naquele momento estavam completamente equivocadas. E junto dessa invenção do nome América, vem também a invenção da ideia de um novo mundo. Então, estou contando essa história toda recuada no tempo, no século XVI, exatamente para a gente pensar como que a própria definição da América como América, ela já vem imbuída de um sentimento de novidade muito grande. Uma sensação de novo, havia um novo mundo em oposição a um velho mundo. E mais ainda, aquela noção de que os homens estavam confinados dentro da ilha da Terra, ela simplesmente acaba. E isso vai dar origem, como o O'Gorman vai tentar demonstrar, vai dar origem a uma sensação de liberdade dos europeus em relação a si mesmos. E de que os potenciais humanos eram também ilimitados, ou algo mais ou menos nesse sentido. Então, a noção de América, a noção vem carregadas com essa grande expectativa de futuro e vem carregadas também com essa grande expectativa da ação humana. Então, o que o Koselleck às vezes não coloca, não, na verdade ele não coloca, é que esse conceito de história, do modo como nós conhecemos hoje, esse conceito de modernidade, do modo como ele concebeu, não teria sido concebido sem a América. Então, a América, ela é uma porção fundamental do mundo na construção do conceito de modernidade, na construção do conceito de história. Então, nós já nascemos, numa determinada perspectiva, com a expectativa de um futuro muito grande. Não só os americanos, mas os europeus viam isso com muita força dentro da América, porque a ideia do maravilhoso, do fantástico, sempre povoou esse continente aqui. Tanto é que, na carta do próprio Colombo, a ideia do paraíso ela é muito forte. Se buscava aqui na América o Eldorado, se buscava o caminho perdido, Atlântida, aqui também pela América. Então, todas as lendas, todos os mitos que circulavam pela Europa, de modo geral, eles também foram transpostos para cá. Então, é possível dizer que, de alguma maneira, a América Latina nasce, ou a América, melhor dizendo, nasce sob o sinal da utopia. Mas, ao mesmo tempo em que existe essa perspectiva utópica da América Latina, há também uma dimensão trágica e traumática dessa mesma América. Porque, ao mesmo tempo em que existe esse maravilhoso, esse utópico, o processo real de conquista e colonização da América, ele é extremamente violento e destrutivo. Por quê? As culturas, as civilizações que aqui estavam e estavam vivendo do seu próprio modo, vivendo a sua própria vida, elas são brutalmente arrancadas desse modo de vida. Então, a vida histórica, a vida política, cultural da América, ela é rompida brutalmente.
Então, isso gera uma sensação muito específica da América, que é uma mistura entre essa dimensão utópica e essa dimensão traumática. Então, sim, dentro dessa perspectiva teórica que eu quero colocar para vocês, a América é essas duas coisas ao mesmo tempo. A utopia do vir a ser e o trauma de tudo que deu errado. Então, nós, latino-americanos, de uma certa maneira, vivemos o mundo a partir dessa expectativa, inclusive os brasileiros. Eu gosto de perceber isso, inclusive, no modo como nós nos referimos ao Brasil. Ao mesmo tempo, para nós, o Brasil é o país do futuro. Nós sempre pensamos que o Brasil é o país... Hoje está um pouco difícil pensar isso, né? A gente está num momento, assim, bad vibe total no Brasil. Mas se pensa que o Brasil é mal aproveitado. Ah, porque o Brasil tem praia, porque o Brasil tem todos os climas, o Brasil tem terras férteis, mas ao mesmo tempo está dando tudo errado. Então sempre tem essas duas coisas. E aí se diz, porque só no Brasil tal coisa acontece. Porque só no Brasil, não sei o quê, como se na Suécia nada de ruim pudesse acontecer. Só aqui as coisas ruins aconteceriam. Então nós vivemos essa dupla relação com o passado. E com o tempo, na verdade, de um tempo passado pesado, que não passa, que se repete, mas ao mesmo tempo a gente também tem a expectativa de que um dia nós vamos poder romper com esse passado. E toda a intelectualidade americana e brasileira, inclusa aí, vivencia, de certa maneira, esse dilema de como que nós vamos destruir ou nós vamos romper com esse passado colonial, com esse trauma da colonização e como é que nós vamos avançar para a nossa modernidade americana, a nossa tão sonhada modernidade americana. Então, para finalizar essa parte aí, deixa eu só abrir meus slides aqui de novo, para compartilhar aqui com vocês, que eu fechei tudo, reiniciei aqui, deixa eu só abrir de novo. Eu quero trazer uma citação de duas pesquisadoras, professoras da Universidade Federal de Goiás, que tratam sobre essa dimensão traumática também da América Latina, que são a Fabiana Fredrigo, que inclusive tive a honra de ter ela na minha banca de mestrado, uma pessoa sensacional, que influenciou muito os rumos da minha pesquisa, e uma outra professora também da UFG, chamada Libertad Borges Bittencourt. Elas vão dizer o seguinte: as narrativas construídas sobre a América lhe conferem um lugar sempre atualizado da utopia. Utopia entendido não como algo de impossível realização, mas exatamente como o seu contrário, ou seja, como um vir a ser, como que há de se realizar. Nesse sentido, ainda hoje, somos o novo mundo, não mais por conta de uma relação hierárquica com a Europa, mas por uma incapacidade autoatribuída também de nos realizarmos como tradição. Então, o que ela está colocando aqui? Exatamente que as narrativas feitas sobre a América, de maneira geral, vão ser espelhadas nesse trauma e nessa utopia. Em que sentido? No sentido de que nós sabemos que o nosso presente não é como nós gostaríamos que fosse, nós olhamos para o nosso passado com um certo pesar, mas somos o novo mundo. E como nós somos o novo mundo, nós havemos de um dia realizar esse novo mundo. Nós havemos de um dia realizar essa potência que é o continente americano. E aí elas fazem muita questão de frisar. Não somos novo mundo numa relação hierárquica com a Europa. Nós somos novo mundo porque nós queremos criar as tradições desse novo mundo. Nós queremos autoafirmar esse novo mundo a partir de uma perspectiva americana. E aí a gente começa a pensar, a partir de então, finalizada essa parte teórica especificamente, a pensar alguns exemplos práticos de como essa relação entre trauma e utopia foi se delineando dentro da história da América. E para essas autoras, existe um momento muito importante depois da colonização, onde esses traumas e essas utopias se manifestam com muita força, que é o momento das independências, que é uma época onde essa esperança do vir a ser, essa perspectiva de realização do novo mundo é muito forte,
mas ela também, ao mesmo tempo, gera uma série de desilusões. E para falar sobre isso, eu sempre tomo aqui a figura do Simão Bolívar. Porque é exatamente o libertador da América, considerado como libertador, uma grande relíquia da América, que era o que ele chamaria de a Gran Colômbia. Acho que deu problema de novo aí na minha conexão. É só compartilhar o slide, né? Deu ruim aí, gente? Ou não? Deu um pouco, mas agora já normalizou. Foi Já bem voltou? rapidinho. Ah, tá bom, a gente já tá melhorando aí. Não tá tão ruim. Enfim, então por que eu escolho aí essa figura do Simão Bolívar? Exatamente por conta desse grande projeto da independência da região mais ao norte da América do Sul, que é o projeto da Gran Colômbia, que não funciona. A ideia era criar um grande território para criar uma grande nação, muito espelhada também no que era a nação norte-americana, que estava surgindo também, ali muito próxima, mas não funciona. E não só não funciona o projeto do Bolívar, como o final da sua vida é um desencanto completo. Tem algumas frases do Simão Bolívar que são muito simbólicas nesse sentido da decepção e do desencanto com os rumos políticos da América. Porque ele vai dizer o seguinte: quem faz revoluções ara no mar. Ara no sentido de arado. Então, tipo, como é que você vai fazer um arado no mar? Ou seja, as revoluções elas são inúteis dentro da América. Ou, para mim, uma das frases mais dilacerantes de toda a história da América é uma que ele diz o seguinte: a América é ingovernável. A única solução é emigrar. Pô, você imagina o significado de uma frase como essa? O cara que a gente chama de libertador é o cara que diz que não tem como governar a América e que a única coisa legal que você pode fazer na América é ir embora. O melhor da América é a sua porta de saída. Então, a figura do Simão Bolívar, de uma certa maneira, ela sintetiza exatamente isso. Essa esperança da construção de algo magnânimo dentro da América e a desilusão quando essas coisas não dão certo. Mas o que essas duas autoras nos colocam é algo fundamental para entender a história da América. Por quê? Por mais que existam esses traumas dentro da história da América, e por mais que tudo pareça estar dando errado, ou dê errado recorrentemente, nós somos latino-americanos e não desistimos nunca. O que a Fabiana Fredrigo e a Libertad Borges apontam é o trauma na América Latina, em vez de cancelar a utopia, em vez de fazer com que a gente perca essa idealização do futuro, esses desejos, esses projetos em relação ao futuro, ao contrário, esses traumas retroalimentam essa utopia. Então, por mais que as coisas deem errado dentro da América Latina, as próximas gerações ainda vão manter um horizonte utópico como expectativa. E as gerações intelectuais do século XX, os revolucionários do século XX, não à toa, vão falar na necessidade de uma segunda independência dentro da América. Porque se a primeira foi essa desilusão completa, foi o caos das guerras civis, dos vários governos autoritários que surgiram, ou da própria dominação norte-americana ou inglesa, do imperialismo inglês, era preciso fazer a segunda independência. Essa sim que realizaria todos os sonhos que prometeram à América de maneira geral. Então, a figura do Bolívar ela é simbólica nesse sentido. Ela é um sintoma dessa experiência temporal da América Latina, dessa mistura entre trauma e utopia que vai sendo atualizada ao longo do tempo. Então, e atualizada, é claro, ao longo do século XX, nesses dois movimentos que eu quero colocar para vocês, que são a Revolução Cubana, de um lado, e a experiência chilena, de outro. Então, claro, eles têm as suas especificidades, têm as suas singularidades, mas, de uma determinada maneira, eles também refletem esse sintoma, essa experiência de tempo latino-americana do trauma e da utopia. Deixa eu tentar compartilhar mais uma vez aí. Vou compartilhar e sair para não dar
problema aí dentro da conexão. Então, o ponto é esse agora. As utopias do século XX em busca dessa segunda independência. E para começar a falar disso, nós vamos falar da Revolução Cubana. Para começar a falar dessa Revolução Cubana, nós temos que pensar em algumas especificidades de Cuba. Por que algumas especificidades de Cuba? Porque em relação às outras nações latino-americanas, Cuba tem uma independência tardia. A independência cubana, ela começa a ser formulada ou tentada, pelo menos, na década de 1860. Então, existe uma primeira guerra de independência em 1860, só que essa independência só vai acontecer, de fato, em 1898. Então, se a gente comparar, por exemplo, com as outras independências do continente, é uma independência extremamente tardia. O Brasil, que já é mais ou menos tarde, é 1822. Cuba é 1898, então uma perspectiva aí completamente diferente de independência. E mais, a independência cubana está em um contexto histórico também diferente das independências do restante do continente, porque ela se dá no contexto de uma guerra hispano-americana, porque os Estados Unidos, já naquele momento ali, no final do século XIX, já tem um grande interesse dentro da ilha de Cuba. Havia até quem discutisse no século XIX nos Estados Unidos a anexação de Cuba ao território americano, mas isso não chegou a ser feito, só foi aventada essa possibilidade. Então os Estados Unidos declaram guerra à Espanha por conta dos territórios espanhóis que sobraram dentro da América e também no Pacífico. Entra aí a questão de ilhas ali no Pacífico, depois, inclusive, dá problema com o Japão, Segunda Guerra Mundial, etc. Mas o que nos interessa agora é esse território cubano, de que há um grande interesse dos americanos, dos norte-americanos, nesse território cubano, e por isso eles entram dentro dessa independência cubana para, entre aspas, ajudar os cubanos a se libertarem do colonialismo espanhol. E, claro, essa intervenção americana ela vai ter os seus custos para dentro de Cuba. Tanto é que, na primeira Constituição cubana, logo depois da independência, existe uma emenda chamada Emenda Platt, que é uma emenda que garantia aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba quando os seus interesses forem ameaçados. Então, por que eu estou contando isso? Porque a independência cubana, de uma certa maneira, ela também se mostra como um desencanto, porque havia a expectativa também da libertação nacional e havia a expectativa de uma afirmação de Cuba como uma nação completamente independente. Mas existe assim, essa dependência em relação aos Estados Unidos. Claro que eu não quero reafirmar aqui a ideia de que Cuba é o quintal dos Estados Unidos, ou de que havia uma dependência absoluta de Cuba em relação aos Estados Unidos, porque não é tão simples assim. Essa própria emenda Platt, embora tenha sido introduzida no começo do século XX, ela também cai nas décadas seguintes. Então não é tão simples assim. Cuba não é simplesmente uma correia de transmissão dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, essa intervenção americana, o modo como Cuba sai da sua condição colonial é muito característico. Pensar o seu nacionalismo e vão pensar a sua presença na América de maneira geral. Talvez o símbolo mais forte disso, e que também vai influenciar muito os revolucionários cubanos, é o pensamento do José Martí, que o Sorrilha, inclusive, já falou aí para vocês, com a ideia de Nuestra América, que é exatamente essa ideia de uma América Latina que se forma na sua identidade contra a outra América esta que seria, evidentemente, os próprios Estados Unidos. E pensando, inclusive, José Martí, na ideia de que essa afirmação da América como uma instância autônoma, como a valorização da sua do seu caráter autóctone, isso era importante para o próprio balanço político do mundo. Então, José Martí aposta na independência da América, numa grande América, não no sentido territorial
que o Simon... Eita, tá sem som ali, gente? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Oi. Tá sem Deu uma som? travadinha, Marcão. Agora nessa parte territorial. Ah, tá. Beleza. Então, não no sentido de uma grande América, não no sentido territorial. Ai, ficou assim. Entendeu. Vai dar certo, gente. Me desculpa aí pelos problemas de conexão, não sei o que está acontecendo, mas tenham paciência aí. Tá? Vai dar certo, vai dar certo. Enfim, o projeto do Martim não é um projeto de unidade territorial da América ou de uma grande nação na América, tal qual Bolívar tinha pensado, mas era a afirmação de uma identidade quase mística, assim, dentro do continente para tentar a autonomia mesmo do continente, né? Para conseguir balancear a influência dos Estados Unidos e a influência da Europa para a América conseguir viver a sua autoctonia. Então, o José Martí, se o Bolívar é o sintoma disso lá no começo do século XIX, desse trauma e dessa utopia, o José Martí é esse sintoma no final do século XIX e no começo do século XX. No entanto, é importante nós entendermos o seguinte: nem o Bolívar, nem José Martí eram revolucionários no sentido de esquerda, nesse sentido que nós vamos tratar aqui. Mas mesmo não sendo revolucionários no sentido esquerda, no sentido socialista ou comunista, eles vão ser bastante apropriados pelo pensamento de esquerda. E no caso da Revolução Cubana, o José Martí vai ser super apropriado, vai ser sempre citado pelo Fidel Castro, vai ser sempre citado pelo Guevara como um grande nome do pensamento político cubano, latino-americano, e não somente isso, mas como grande mártir da Revolução Cubana e da independência cubana, porque o José Martí morre em 1895 em batalha pela independência de Cuba. Então é muito interessante a gente perceber isso. Então, qual é o ponto? Quando Fidel começa a pensar uma proposta de revolução cubana, o que ele tem em mente? Ele não tem, melhor dizendo, o que ele não tem em mente? Ele ainda não tem em mente o socialismo. Ele tem em mente, originalmente, uma revolução de libertação nacional. A ideia era libertar Cuba da dependência econômica e política em relação aos Estados Unidos e, principalmente, derrubar o governo do Fulgêncio Batista, que era o ditador, alinhado aos Estados Unidos, que estava no poder desde 1952. Então, o ponto original da Revolução Cubana, olhando o processo histórico, partindo do presente deles, era exatamente esse. E, para fazer isso, Fidel Castro e o seu grupo pensaram numa estratégia muito doida, né? Em 1953, o Fidel e o seu grupo de revolucionários vão ter a ideia de fazer um assalto a um quartel, que é o que nós vamos chamar do assalto ao quartel de La Moncada, que fracassa, evidentemente, essa tentativa de assaltar esse quartel, que era para pegar as armas e continuar o processo revolucionário dentro de Cuba. Esse projeto fracassa, esse assalto fracassa, Fidel e o seu grupo são presos e logo depois eles são exilados. Nesse exílio no México, que o Fidel e o seu grupo... Nossa, que trocadilho maravilhoso. Eu achei moncado esse projeto do Fidel. Muito bom, muito bom. Parabéns. Enfim, então quando ele está exilado, o Fidel e todo o seu grupo de guerrilheiros, eles vão fundar um movimento chamado Movimento 26 de Julho. E chama Movimento 26 de Julho, inclusive porque foi a data do assalto ao quartel de La Moncada. E lá do México, esses caras estão tentando pensar como que nós vamos fazer essa Revolução Cubana. E é ali, depois de 53, no meio desse exílio dos cubanos no México, que eles encontram um cara que era um médico argentino, que estava dando um rolê na América Latina e estava no México naquele momento, que é, evidentemente, Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara.
Que, claro, Guevara, nesse momento, inclusive, ele já tem um pensamento muito mais próximo do socialismo do que o próprio Fidel. E um desejo revolucionário também tão grande quanto o do Fidel. Porque o Guevara também tem essa visão traumática das veias abertas da América Latina. Tanto é que as suas perspectivas políticas, os seus posicionamentos políticos, são formados principalmente nas viagens que o Guevara faz ao longo de toda a América Latina. E ele vê que a saída para a América Latina é uma saída absolutamente revolucionária. Estão perguntando aqui se travou. Tá de boa, então. Pelo menos dessa vez não foi a minha, hein? Travou não, Ainda travou bem. não. Ainda bem, pelo menos não foi a minha dessa vez. Enfim, então ele já... Eu tô traumatizado, cara, com essa internet. Falando de trauma aqui. Mas o trauma é exatamente isso, cara. O trauma, a definição de trauma é o passado que não passa. Aí, como a sua internet dá pau uma vez, dá pau duas vezes, você já fica imaginando que ela vai dar pau todas as vezes, né? Fica uma perspectiva traumática. Mas eu tenho a utopia de que, apesar de ela ter travado várias vezes, ela não vai travar nos próximos, pelo menos nos próximos 30 minutos, eu já estaria bastante feliz se isso acontecesse. Enfim, então o Guevara, pior, a sessão de terapia comigo funciona. Mas isso é legal porque, tipo, eu sempre usei muitas coisas da psicologia no meu trabalho. Essa ideia do trauma, eu faço uma leitura no mestrado, principalmente, eu penso muito em Freud, penso no Walter Benjamin, então trago essas questões aí. A minha sessão de terapia é muito louca, porque tudo isso aparece lá. Inclusive, chegou uma mensagem do psicólogo aqui perguntando se amanhã está confirmado. Está confirmadíssimo, inclusive, tem terapia amanhã, vai dar tudo certo. E é isso. Então, Guevara vive essas veias abertas da América Latina e pensa numa saída revolucionária. Muito porque ele viu também algumas experiências reformistas no continente não funcionarem. Ele fica muito impactado por alguns golpes que aconteceram na América Latina. Em 52, na Bolívia, e em 54, na Guatemala. E aí ele encontra o Fidel e o grupo cubano exatamente nessa vibe, de ter visto essas veias abertas da América Latina, ter conhecido essa América profunda e acalentar esse desejo revolucionário armado muito forte. E aí, nesse encontro com o Fidel, eles começam a pensar qual seria a estratégia para conseguir fazer a Revolução Cubana. Eles montam essa estratégia, entram num barco, desembarcam em Cuba e os confrontos militares ali levam a que esse grupo guerrilheiro entre para dentro das regiões mais afastadas de Cuba, que é a famosa campanha da Sierra Maestra, que é onde eles vão ficar escondidos fazendo as suas ações de guerrilha até conseguirem efetivamente a Revolução em 1º de janeiro de 1959. Então, o ponto é, aqui, perceber que, inicialmente, essa revolução, apesar da simpatia do Guevara pelo socialismo, ela não tem uma pretensão socialista no início. O lance aqui era exatamente derrubar a ditadura do Fulgêncio Batista e libertar Cuba desse domínio dos Estados Unidos. No entanto, os rumos que essa revolução vai tomar são muito influenciados por questões internacionais, inclusive. Porque, como a gente está falando aqui de uma perspectiva muito global, inclusive de América, não dá para a gente ignorar e esquecer que a Revolução Cubana acontece dentro do clima da Guerra Fria. E acontece, evidentemente, num lugar muito próximo aos Estados Unidos. E isso vai gerar um conflito muito forte. Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, há uma preocupação dos Estados Unidos com a ocorrência de outras revoluções. E a América Latina é para os Estados Unidos um grande barril de pólvora, esperando para que outras revoluções acontecessem. E, no caso, acontece onde se menos esperava. A Revolução em Cuba. Poderia acontecer revolução no Brasil, poderia acontecer revolução na Argentina, mas não. A revolução aconteceu em Cuba, muito próximo aos Estados Unidos. E, evidentemente, no momento em que a revolução começa, os conflitos entre Estados Unidos e Cuba também vão começar. De início, os Estados Unidos tentam fazer um conflito
um pouco mais velado em relação a Cuba, vão tentar fazer uma invasão, inclusive, da ilha de Cuba, que é conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, em 1961. Os cubanos conseguem resistir a isso, só que, em meio a esse processo de resistência em relação aos Estados Unidos e de tentativa de manutenção da revolução, as questões políticas vão levando o regime cubano a uma aproximação em relação à União Soviética. Só que aí nós temos que pensar o seguinte: existe uma aproximação em relação à União Soviética? Sim. Existe uma adesão dos cubanos ao socialismo? Sim. Mas é preciso que nós pensemos como se dá essa adesão e essa aproximação de Cuba em relação à União Soviética. Porque, por mais que haja essa aproximação, há também alguns distanciamentos muito importantes entre um e outro, entre Cuba e a União Soviética. Por quê? O modelo cubano de revolução, embora bem-sucedido, ele difere muito do modelo soviético de revolução. Em primeiro lugar, porque quem fez a revolução em Cuba, quem liderou a revolução em Cuba, não foi o Partido Comunista. E isso, para o Partido Comunista Soviético, era um problema. Era um grupo guerrilheiro com poucas vinculações ao Partido Comunista Cubano, que existia, estava no processo revolucionário, mas não era a coisa mais importante dentro desse processo. Então, a União Soviética sempre olhou Cuba com uma certa desconfiança, não botava fé dentro da Revolução Cubana, mas mesmo assim apoiou, principalmente contra essa ofensiva dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o problema dos soviéticos cubanos é que a estratégia da União Soviética 50 e 60 também estava em vias de transformação, porque a gente tem os primeiros anos da Guerra Fria, com uma tensão muito forte, e em 1953 a gente tem a morte do Stalin, e em 56 o famoso dossiê com as denúncias dos crimes do Stalin. Isso também muda um pouco das perspectivas em relação ao movimento comunista mundial por parte da União Soviética e também a sua própria relação com o mundo ocidental e capitalista. Então, o ponto já não era mais a perspectiva de um enfrentamento total e direto com os Estados Unidos ou com o mundo capitalista, mas sim a ideia da possibilidade de uma coexistência pacífica. Então, por que Cuba incomoda tanto a União Soviética? Em primeiro lugar, por conta dessa questão do partido, que não foi o Partido Comunista, não foi a vanguarda do Partido Comunista que fez a Revolução. Em segundo lugar, porque o modelo revolucionário, armado, insurrecional cubano confrontava diretamente com a perspectiva da coexistência pacífica por parte dos soviéticos. Mas, se existiam desconfianças dos soviéticos em relação aos cubanos, também existiam desconfianças dos cubanos em relação aos soviéticos. Por quê? Para os cubanos, principalmente para o Guevara e também em alguma medida para o Fidel, a Revolução Cubana era o reacendimento da tradição revolucionária dentro da América Latina e no mundo de maneira geral. Por quê? No momento em que eles olham para a União Soviética e olham para a política revolucionária levada adiante pela União Soviética, eles dizem o seguinte: o marxismo na União Soviética, o próprio socialismo na União Soviética estava entrando numa fase de congelamento. Congelamento no sentido de que o marxismo e o próprio comunismo, nos períodos stalinistas, se tornou extremamente dogmático, se tornou extremamente cristalizado e inútil praticamente para fazer uma nova revolução. Além disso, a própria burocratização da União Soviética impedia a continuidade da ascensão do movimento revolucionário de maneira geral. Então, diante dessa União Soviética mais ou menos fossilizada, os cubanos se consideram como a nova vanguarda da revolução. Então, eles se colocam numa perspectiva de dizer o seguinte: olha, o bastão da revolução estava caindo das mãos da União Soviética. E quem vai ser o responsável por pegar esse bastão e levar ele adiante serão os cubanos. E dentro dessa ideia de reacender a revolução no continente, há também grandes impactos e transformações políticas da Revolução Cubana dentro da América Latina de maneira geral.
Porque dentro dos partidos comunistas da América, inclusive no Brasil, havia uma tradição revolucionária, evidentemente, mas que convivia, ao mesmo tempo, com uma tradição reformista. Por que uma tradição reformista? Vou dar o exemplo aqui do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, para a gente entender esse negócio. O PCB, nos anos 50, principalmente depois da morte do Vargas, em 1954, ele entende uma coisa muito óbvia até. Ele entende, depois das manifestações de comoção em relação à morte do Vargas, que os trabalhadores não estavam com o partido. Os trabalhadores, eles estavam com o Vargas. Então, eles começam a entender que eles estão isolados da sociedade brasileira, de que eles não têm tanta influência quanto eles gostariam no proletariado brasileiro, e começam a fazer uma aproximação dos setores nacionalistas do Brasil. Porque a ideia em voga que era, evidentemente, uma revolução anti-imperialista. Então, queria combater o imperialismo, se unir no mundo que fosse contra o imperialismo, todo mundo que tivesse uma perspectiva nacional evidente na sua prática e no seu discurso. E isso vai ficar cada vez mais forte dentro do Partido Comunista Brasileiro, tanto é que, em 1958, existe a famosa Declaração de Março de 58, onde o Partido Comunista Brasileiro defende a possibilidade de uma revolução democrática burguesa feita a partir da democracia, feita de modo pacífico. Então, de forma geral, embora os partidos comunistas da América não tenham jamais abandonado essa tradição e perspectiva revolucionária, havia uma aproximação desses partidos em relação ao sistema político democrático latino-americano, uma aproximação em relação a setores nacionalistas, inclusive da burguesia. Os partidos comunistas apoiam, via de regra, as burguesias nacionais. Exatamente porque veem nelas a possibilidade de um aliado nacional contra o imperialismo e a favor dessa revolução democrática. Então, essa tradição reformista, 50 e 60, Marcão, na beira peraí. Deu ruim? Deu ruim, só um pouquinho. Vamos lá. Eita. Volta aí no começo desse parágrafo. Qual parágrafo? Eu já falei vários parágrafos. Não, esse aí que você estava falando aí. Do Partido Comunista? Não, você falou do Partido Comunista, tradição reformista, tal. Aí você estava falando do Fidel, Tá falando aqui para voltar à parte das burguesias nacionais. Beleza. Foi mal aí, gente, foi mal. Vai dar certo. A minha utopia dos 30 minutos quase foi, hein? Aquela hora que eu falei isso, acho que era 8h10. Já temos aí 10 minutos sem internet travar. Não, a última aqui foi 8. Mas, Marcão, acho que só travou porque você ficou muito tempo com o slide compartilhado, né? Pode ser que sim. Que agora tá de boa de novo. É verdade, eu vou tentar sair desse slide. Mas, enfim, voltando a esse lance da Aliança Nacional, o lance é o seguinte. Esses partidos comunistas, os PCs na época eram lulistas, eles já eram lulistas antes do Lula existir, cara. Mas a ideia era essa, cara, você fazer uma aliança com a burguesia nacional para tentar fazer uma revolução democrática burguesa e anti-imperialista, para desenvolver o Brasil num rumo mais capitalista, inclusive. Porque os partidos comunistas na época pensavam que o Brasil tinha resquícios do feudalismo. A revolução era anti-imperialista e anti-feudal. Então, por isso, se apoiava a burguesia nacional, para desenvolver as forças produtivas brasileiras, etc. Uma revolução por etapas. Só que aí vem o Fidel, o Guevara e os cubanos e colocam essa perspectiva em xeque para a América Latina de modo geral. Porque a revolução deles não contou com aliança a uma burguesia nacional, não contou com um partido comunista, e não contou com uma perspectiva reformista. Era uma revolução armada, um grupo relativamente pequeno fazendo essa revolução, sem o auxílio também de partido. Então, o impacto da Revolução Cubana para a esquerda latino-americana é muito grande, porque ela, além de reavivar essa perspectiva revolucionária muito forte,
ela também reaviva com muita força a noção de utopia e a noção de que a segunda independência na América Latina estava na beira de se realizar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, no final das contas, é que a Revolução Cubana é o grande evento utópico do século XX latino-americano. Que os cubanos incendeiam a América Latina com a ideia de revolução. Uma ideia que estava meio que perdendo as suas forças, e quando os cubanos fazem essa revolução, ela ganha força novamente. E com isso estraçalha, inclusive, diversos partidos comunistas na América Latina, inclusive o brasileiro. Se a gente pegar a história do PCB, isso é muito claro. Depois do golpe de 64, o PCB não adere à luta armada. Ele se mantém nessa perspectiva de uma luta democrática contra o regime militar, e que se provou a correta no final. Foi a que deu certo no final. Mas uma galera saiu do Partido Comunista para entrar dentro da luta armada. Inclusive Marighella, que vai estrear o filme agora do Marighella. Inclusive a treta do Marighella com o Partido Comunista Brasileiro tem a ver com a participação dele em uma conferência em Cuba. Porque, para ele, o Partido Comunista deveria ter entrado direto dentro da luta armada. Então, há uma crítica muito forte dos cubanos em relação aos em Cuba, ela é socialista a partir de um determinado momento. Porque, por conta dessas invasões norte-americanas, a crise dos mísseis de Cuba, tudo isso vai gerar uma adesão de Cuba ao socialismo. Mas esse socialismo cubano, embora tenha essa proximidade em relação à União Soviética, é bastante diferente desse socialismo da União Soviética. É um socialismo muito latino-americano e que tem questões latino-americanas e não só. O socialismo cubano, ele também tem uma perspectiva terceiro-mundista, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui numa outra citação. Vou compartilhar rapidão aqui o slide, só para vocês verem essa citação, que é de um dos documentos mais importantes da Revolução Cubana, que é o que nós vamos chamar de a Segunda Declaração de Havana. Vou mostrar aqui para vocês uma fala dos cubanos. E que noção de América Latina, que noção de terceiro mundo a Revolução Cubana coloca aqui. Nenhum povo da América Latina é débil, porque forma parte de uma família de 200 milhões de irmãos que padecem das mesmas misérias, abrigam os mesmos sentimentos, têm o mesmo inimigo, sonham todos com o mesmo melhor destino e contam com a solidariedade de todos os honrados homens e mulheres do mundo inteiro. Com a grande epopeia, olha o termo que o cara está usando, com a grande epopeia que foi a independência da América Latina, com aquela luta heróica, a geração de latino-americanos de hoje é tocada por uma epopeia maior e mais decisiva para a humanidade. Porque aquela luta foi para a libertação do poder colonial espanhol, de uma Espanha decadente, invadida pelos exércitos de Napoleão. Hoje, a luta é pela libertação diante da metrópole imperial mais poderosa do mundo, diante da força mais importante do sistema imperialista mundial e por serviço à humanidade ainda maior que prestaram os nossos antepassados. Então, aqui aquela ideia utópica da segunda independência que eu tinha colocado fica muito mais claro para nós, porque os cubanos, eles estão pensando a sua revolução, as independências, mas que é maior do que as próprias independências. Exatamente porque o alvo dessa utopia revolucionária não é um bem exclusivamente para a América Latina, mas é um bem para a humanidade. Porque eles estão enfrentando os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo em que enfrentam os Estados Unidos, eles também estão enfrentando o sistema imperialista mundial. Então, a obra da Revolução Cubana, esse documento aqui é de 65, do modo como é pensada pelo Fidel e pelos cubanos de maneira geral, é uma revolução anti-imperialista e que vai afirmar não só a América Latina contra o imperialismo, mas também vai afirmar o terceiro mundo de maneira geral contra esse mesmo imperialismo. E aqui
quero perceber também uma outra coisa com vocês dentro desse documento. Além dessa noção de América Latina e de terceiro mundo, a Revolução Cubana e a utopia da Revolução Cubana está vinculada com uma determinada noção de dependência. Qual noção de dependência é essa? A noção que alguns autores chamam de a dependência total. Por que a dependência total? Exatamente porque se vê os Estados Unidos como essa grande nação imperial organizada mundialmente, que está, evidentemente, em todos os lugares e que controla também a América Latina de uma maneira geral. Percebam por esse documento que a perspectiva da América Latina e do terceiro mundo é uma perspectiva unificadora e homogeneizadora. Em que sentido homogeneizadora? Porque, para o Fidel, para os cubanos de maneira geral, todos os países do terceiro mundo, e latino-americanos também, sofrem dos mesmos problemas. E aí há uma indefinição, inclusive, das especificidades de cada país. Se todos eles são o capitalismo mundial dos Estados Unidos, todos eles também podem ter uma saída semelhante em relação a esses mesmos Estados Unidos. Então, a ideia da Revolução Cubana, vinculada a essa noção de América Latina, de dependência, de terceiro mundo, ela também tem um tipo de internacionalismo muito característico, que é diferente também do internacionalismo da União Soviética. Porque o internacionalismo da União Soviética é a ideia da revolução global. Para os cubanos, também tem uma perspectiva de uma revolução global, só que é uma revolução muito mais próxima de uma revolução tricontinental do que efetivamente uma revolução global naquele momento. Está muito claro, não necessariamente na atuação do Fidel. Essa perspectiva... travou de novo. Na tricontinental, que me lembrou o Palmeiras aqui rapidamente, deu uma travada. Beleza. O que tem a ver Palmeiras com tricontinental? Desculpa a ignorância aí. Dia 27, Sério, dia 27 você me pergunta. Você é louco. Você é louco. Você não tá falando isso pra mim aqui não, cara. Evidentemente vai ser o tricontinental do Flamengo. Óbvio. Não tem discussão. Mas se bem que eu também tô com medo. O Flamengo tá uma baba aqui, pelo amor de Deus. Vai ser o jogo do ruim contra o pior. Isso é uma tragédia. Mas assim, só um comentário sobre futebol aí e América Latina. Eu acho que as duas finais da Libertadores, não a última, Palmeiras e Santos, mas a Boca e River, e Flamengo e River, são sintomas muito latino-americanos, assim. A paixão latino-americana, a utopia. Ô, Marcos, essa é a minha aula da semana que vem, tá? Não entra no meu campo, não. Você vai falar disso aí? Eu vou, fica tranquilo. Então tá bom, então eu vou deixar. Eu só queria... Mas enfim, assista a aula do John. Tem que esse raciocínio vai estar mais. Palmeiras vai ser a tricontinental do Flamengo, eu espero. A ideia, então, do Guevara, principalmente, menos do Fidel e mais do Guevara, é a ideia de exportação dessa revolução. Tanto é que ele faz, inclusive, reuniões da tricontinental. Então, se os soviéticos tinham a internacional, os cubanos eles começaram a pensar na tricontinental. Por que tricontinental? Porque seria a união dos 3 continentes explorados. No caso, a América, a África e a Ásia. Tanto é que quando o Guevara abandona Cuba, depois de fazer um monte de cagada na economia de Cuba, enfim, a ideia dele é fazer a guerrilha em 2 lugares. O ponto do Guevara é tentar fazer uma guerrilha no Congo, para tentar libertar o Congo, não funciona, ele vai para a Bolívia tentar fazer a mesma coisa e também não funciona. E por que não funciona? Por que a utopia guevarista começa a fracassar tanto dentro de Cuba quanto de Cuba? Esse é um dos mais interessantes que a gente tem que pensar. E para pensar esse ponto, a gente tem que entender as fragilidades de alguns conceitos
que os cubanos trabalhavam ali naquele momento. Em primeiro lugar, o próprio conceito de dependência que eles estão trabalhando, que a análise desse cara aqui, chamado José Rodríguez Elizondo, é uma das melhores análises que eu já vi sobre isso, que ele vai dizer o seguinte: a ultra-esquerda, em sua vontade de organização, opera com um silogismo simples. O binômio dominação-dependência se exerce por meio da violência, ostensiva ou implícita. Somente a contra-violência aberta pode desmascará-la, em uma primeira instância, e derrotá-la em definitivo. As estruturas colonizadas são fenômenos históricos a serem destruídos, e não conquistas sociais a serem negociadas. Então, o ponto é que se criou para a Revolução Cubana e para alguns setores da esquerda latino-americana, de maneira geral, que a única saída para o dilema do colonizado era a violência. A única saída para o dilema daqueles que sofriam com o imperialismo era a violência revolucionária, moldados ali pela Revolução Cubana. E isso é problemático, extremamente homogeneizador, incapaz de perceber... Garrou de novo? Oh, Jesus. Não tá fácil. Se você estava lá falando da a única saída é a violência. Isso aí, beleza. Enfim, a única saída, então, para essa dependência total é a violência. Porque a concepção que se tem é: será que se eu fechar a câmera melhora? Vou tentar. Vocês não verão mais meu rostinho aqui. Mas é isso aí. Vamos tentar. Enfim, então essa perspectiva da dominação total pensa que, em última instância, todo o poder dentro da América Latina é sustentado pela violência. A política dentro da América Latina, os presidentes, os próprios regimes democráticos, nada mais são do que máscaras dessa violência imperialista. Então, por isso o reformismo não funciona na perspectiva cubana, e por isso qualquer política democrática também não funciona, porque ela está fadada ao fracasso. Inclusive, como é que eu coloco uma fotinha minha aqui? Eu nem sei. Se eu achar uma fotinha legal aqui, eu coloco. Deixa eu ver se eu acho. Nem sei como é que coloca. Tô tiozão hoje. Enfim. Então, por conta desse conceito de dependência, não há possibilidade do reformismo, não há possibilidade da democracia, e só há possibilidade dessa revolução armada nos moldes de uma guerra de guerrilhas, como os cubanos estavam pensando. Só que isso ignora, em primeiro lugar, as especificidades nacionais, e ignora, em segundo lugar, a reorganização política que ocorreu na América Latina logo depois da Revolução Cubana. O que esse José Rodríguez Elizondo vai dizer é: os exércitos da América Latina, que deveriam ser enfrentados pelos revolucionários, não eram o exército cubano, não eram o exército do Fulgêncio Batista, eram exércitos agora com um novo tipo de treinamento, inclusive patrocinado muitas vezes pelos próprios Estados Unidos. Então, assim, eles estavam querendo enfrentar o exército do Fulgêncio Batista, onde não havia mais o exército do Fulgêncio Batista. E queriam derrubar o ditador cubano, onde não havia mais o ditador cubano. Então, essa incapacidade de perceber o mundo para além dessa noção total de dependência e para além dessa noção total de imperialismo, fez, na leitura do José Rodríguez Elizondo, que esses empreendimentos do Guevara fracassassem. Esses empreendimentos armados fracassassem. Não só os do Guevara, mas os da esquerda armada na América Latina de modo geral. Há um fracasso da esquerda armada. E dentro de Cuba, há também algumas possibilidades fracassadas por conta do Guevara, da sua atuação ali. Principalmente por conta dessa ideia de uma ética guerrilheira. Porque acontece o seguinte: por mais que Cuba estivesse se aproximando da União Soviética, a perspectiva cubana, inclusive na política interna, ela era bastante diferente. Porque o pensamento do Guevara, que inclusive vai se refletir no modo de organização da economia cubana, partia de uma
perspectiva ética, do que, por exemplo, o Michel Louvi vai chamar de um humanismo revolucionário. Por quê? Para o Guevara, a revolução ela não poderia ficar sozinha, Cuba deveria conseguir apoio de outros países, mas não bastava apenas o apoio desses países. Era preciso, principalmente, mudar a estrutura histórica das sociedades, mas era preciso também mudar o homem. Todo o pensamento do Guevara está construído em cima disso. A ideia de que é preciso construir um homem novo. E o que seria exatamente esse homem novo? Seria um homem que viveria a partir de perspectivas diferentes do homem capitalista. Então, se o homem capitalista, o seu comportamento, a sua psicologia, de maneira geral, que é isso, cara? Uma foto minha aí, aleatória? Eu vou ter que dar aula olhando para minha foto, cara? É sério isso? Meu Deus. Não sei se eu consigo fazer isso não, cara. É muito esquisito. Dar uma aula olhando para minha foto assim. Mas tudo bem. Deixa aí. Enfim. Então, o lance do Guevara é que ele pensava que existia uma certa psicologia do homem capitalista, um certo comportamento do homem capitalista, que ele funcionava a partir de estímulos materiais. Então, por exemplo, o impulso para o trabalho do homem capitalista, ou do homem que vive no capitalismo, era material, era o dinheiro, a perspectiva de conforto, a perspectiva de luxo. São perspectivas absolutamente individualistas. Agora, o homem novo, esse homem cubano que estava surgindo na Revolução, não era mais um homem que viveria a partir das suas perspectivas individualistas, mas sim ele viveria a partir de ideais coletivistas e solidários. No sentido de que aqueles que trabalham pela Revolução Cubana não trabalham por motivos individuais. Eles devem trabalhar pela Revolução por motivos, digamos, coletivos, por motivos sociais, porque ali se está construindo uma revolução, porque ali se está construindo uma novidade dentro do mundo latino-americano e do mundo de modo geral. Então, essa ética que ele aplica é uma ética que nós podemos chamar de voluntarista. Por que voluntarista? Porque aplica a ideia de vontade como motor de transformação da realidade. Se as estruturas históricas não colaboram para a revolução, ou para o aprofundamento da revolução, a vontade revolucionária é capaz de fazer a revolução acontecer. E é por isso, evidentemente, que Guevara entra para a história como um símbolo de rebeldia. Exatamente porque a sua perspectiva é centrada na ideia de vontade. Só que esse voluntarismo do Guevara, na perspectiva internacional, ignorou aqueles problemas que eu falei anteriormente. E na perspectiva nacional, tentou criar uma economia baseada no voluntarismo. E isso gerou uma série de problemas dentro da Revolução Cubana. Há uma crise econômica forte por conta das políticas econômicas que o Guevara implementou em Cuba. Óbvio, o embargo econômico dos Estados Unidos tem uma influência muito grande, não dá para a gente negar isso, mas também há erros de condução econômicos ali dentro de Cuba muito fortes, o que vai fazer, inclusive, com que Cuba se aproxime mais ainda da União Soviética, no sentido de que Cuba vai ter que começar a entrar cada vez mais dentro do mercado, digamos assim, dos países socialistas, dentro do bloco econômico socialista. E isso vai fazer com que a ilha de Fidel Castro, que agora Guevara morreu, na Bolívia, se torne mais dependente da União Soviética cada vez mais, e que seu impulso revolucionário de conseguir conquistar novas revoluções na América ou na tricontinental também fracasse. E claro que também nesse mesmo movimento, coloco aqui a ilha de Fidel Castro, evidentemente porque o poder dentro de Cuba também se centraliza na perspectiva, na figura do Fidel cada vez mais. Então, de uma certa maneira, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que essa utopia da Revolução Cubana
de conseguir a realização da América Latina, de conseguir a plenitude da humanidade, a plenitude do homem latino-americano, ela já começa a apresentar problemas muito cedo. Então, o que nós podemos chamar hoje, talvez, de uma crise do modelo cubano, como nós vimos há pouco tempo agora, com manifestações em Cuba, etc., não é um problema novo. Há problemas no paraíso, digamos assim, desde muito cedo. Então, é uma utopia que surge com muita força, incendeia a América Latina com uma força também gigantesca, mas que, no final das contas, se isola. No final das contas, vive muito sozinha, sem conseguir uma outra revolução. E isso, nos anos 70, já começa a ficar mais ou menos claro para a América Latina de modo geral. Até porque, nos anos 70, qual é o cenário? O cenário é trágico. Em vez da Revolução Socialista na América Latina, nós tivemos um continente cravejado de ditaduras militares. Brasil em 64, Argentina em 66 e depois em 76, Uruguai, Bolívia, vários lugares ali com ditaduras militares que chegaram ao poder exatamente com uma retórica anticomunista. Então, onde eu quero chegar nisso agora? No momento em que essa utopia cubana está esfriando, no momento em que a luta armada está começando a perder força na América Latina de modo geral, claro, parênteses aqui também, tem grupos e grupos, estou aqui generalizando, evidentemente, alguns lugares a violência ainda vai ser muito forte, a gente pegar, por exemplo, Colômbia, Peru, a própria Argentina, tem uns anos 70 muito violentos, mas de modo geral, os anos 70 vão ser a crise dessa perspectiva guerrilheira e dessa utopia revolucionária estilo cubano, digamos assim. E diante desse enfraquecimento, desse esfriamento cubano, uma nova perspectiva utópica começa a surgir no horizonte. E essa expectativa não está mais em Cuba, estaria agora no Chile. Só que no Chile, a situação histórica e a perspectiva política é completamente diferente daquela de Cuba. Por que completamente diferente daquela de Cuba? Porque a própria história chilena é bastante diferente em relação a Cuba. Então, se nós formos pegar, por exemplo, as especificidades aí do Chile, são bastante diferentes de Cuba. O Chile, por exemplo, entre os anos 30 e 40, tem os governos da Frente Popular, que são governos mais à esquerda, com presença, inclusive, do Partido Comunista, e que conseguem fazer uma modernização muito interessante do Chile. E o Chile, também ao longo de todo o século XX, viveu a expectativa de uma grande democracia. Enquanto vários países da América Latina estavam passando pelos seus golpes militares, vários deles, se a gente pensar, a Argentina tem um a cada dia, o Brasil também tem vários, o Chile não teve tantos golpes assim. Então, a expectativa de que o Chile seja a maior e mais sólida democracia da América Latina como um todo. Daí surge um novo projeto para o socialismo, que é o projeto encabeçado por esse camarada aqui, que é o Salvador Allende, que é o projeto da Via Chilena para o Socialismo. Qual é o ponto aqui? Para os chilenos, o socialismo ele não seria construído a partir da guerrilha. O socialismo ele poderia ser construído a partir da democracia. Então, o modelo defendido pelo Salvador Allende e pela Unidade Popular, que é um aglomerado de partidos que elegeu o Salvador Allende, pensava a Revolução Socialista, o caminho para o socialismo, de modo diferente do cubano. E, claro, isso era um desafio gigantesco para a política latino-americana, porque se tratava de propor uma grande transformação histórica, absolutamente inovadora e por meio da democracia. E é isso que a gente vai tentar entender. Como é que Salvador Allende e a Unidade Popular formularam essa utopia para a América e também perceber quais os problemas conceituais dessa utopia latino-americana que, inclusive, contribuíram também para o fracasso do governo da Unidade Popular e dessa via chilena para o socialismo.
O primeiro ponto aqui é entender que a eleição do Allende já é uma eleição bastante difícil. O Allende tentou várias vezes se candidatar para presidente, perdeu várias e conseguiu se eleger em 1970. Só que ele se elege numa eleição extremamente polarizada. Ele consegue se eleger com um pouco mais de 30% dos votos. Então não é um presidente com uma maioria absoluta. Lembrando que não tinha segundo turno nas eleições chilenas, tá? Então era possível que um presidente se elegesse com 30 e poucos por cento dos votos. Então o Chile meio que estava dividido em 3/3 na política. 1/3 que votou na Unidade Popular, 1/3 maior, né? Claro. 1/3 de centro e 1/3 de direita. Então um dos grandes problemas que o Allende tinha na mão era esse. Como que eu vou conseguir transformar uma sociedade a este ponto, dentro da democracia, tendo mais ou menos 35%, 36% dos votos? Já é um primeiro problema de saída aí. O segundo problema que o Allende vai enfrentar é também a própria conjuntura internacional. Se os cubanos enfrentaram problemas com os Estados Unidos, os chilenos também vão enfrentar esses mesmos problemas. Porque havia um temor por parte dos americanos de que se formasse um eixo entre Havana e Santiago, de que o Chile fosse o que foi Cuba, de que o Chile fosse nos anos 70, o que foi Cuba nos anos 60. Então havia uma preocupação muito forte dos Estados Unidos e tentativas abertas do governo americano em sabotar o governo do Salvador Allende e da Unidade Popular. Mas o grande problema da Unidade Popular e que acabou minando as suas bases de sustentação foram exatamente problemas conceituais no modo como Allende conduziu a sua política. Porque essa esperança utópica era muito forte em todo mundo ali no Chile. Em uma das canções que eu coloquei naquela playlist ali para vocês, tem um grupo chamado Inti Illimani, ou Quilapayún, um dos dois, ou os dois talvez, eles gravaram o hino da Unidade Popular. E no hino da Unidade Popular, eles vão dizer o seguinte, porque dessa vez não se trata de mudar o presidente, será o povo a construir um Chile muito diferente. Então, por mais que o Allende dissesse que o seu governo era um governo que se manteria dentro da ordem democrática, dentro da institucionalidade republicana, por outro lado, havia uma retórica revolucionária muito forte. Havia uma ideia de que aquela eleição do Allende não era uma eleição qualquer, e de que ele não era um presidente qualquer. Tanto é que se a gente olhar os discursos do Allende, ele não se coloca como um presidente qualquer. Ele sempre se coloca como o companheiro presidente. Então, Allende vai se colocar na perspectiva de um presidente que está sempre ao lado do povo e que está ao lado do povo, inclusive, para enfrentar o imperialismo norte-americano, fazer as nacionalizações. Então, existe uma ambiguidade muito forte dentro do governo do Allende, que é essa. Se, por um lado, o Allende está falando na necessidade de manutenção da democracia, na necessidade de manutenção das instituições republicanas e que o socialismo vai acontecer por ali, por outro lado, ele nunca deixou de chamar a experiência chilena de a Revolução Chilena. Então, há uma ambiguidade muito forte aqui entre revolução e democracia. E aqui eu chamo a atenção de vocês para os problemas dessa ambiguidade, que é o choque entre o tempo da revolução e o tempo da política, ou o choque entre o tempo da revolução e o tempo da democracia. Por quê? Veja só essa citação do Allende, onde a gente vai perceber essa ambiguidade e os conflitos entre esses dois tempos. Isso é um discurso do Allende, que ele vai dizer o seguinte: mas quero insistir, ninguém que realmente conheça realmente a doutrina marxista pode duvidar do caráter revolucionário do governo popular chileno e do caminho que escolheu e segue. Não há revolução
sem transformação da estrutura social. Não há governo revolucionário que não tenha obrigação de manter a ordem pública. Ambos pressupostos fundem em nosso governo. A ordem pública de um governo revolucionário não é a ordem pública de uma democracia burguesa. Nossa ordem pública está baseada na igualdade social e usa a persuasão como ferramenta. É essa ordem que necessitamos para mudar as estruturas. É a ordem do povo que se faz governo. É a ordem pública de um país revolucionário. Então, se nós olharmos aqui, há conceitos que se contradizem. Não há revolução sem transformação social. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de manter a ordem pública. Como que o Allende sai desse imbróglio conceitual? Dizendo, bom, a gente vai manter a ordem, mas não é qualquer ordem pública, é uma ordem pública revolucionária. É a ordem pública de uma democracia burguesa. Então, qual é o problema de fundo disso? O Allende e a Unidade Popular estão dizendo que vão fazer uma transformação socialista por meio da democracia, mas, no fundo, eles não acreditam na democracia que eles estão vivendo. Porque ele trabalha com o conceito de uma democracia burguesa. E, na medida em que ele trabalha com o conceito de democracia burguesa, implicitamente, ele afirma que essa é uma democracia que impede a própria transição para o socialismo. Então, no fundo, é uma transformação que ele está propondo pela democracia, mas é também uma transformação da democracia chilena. Porque para que ele consiga implementar o socialismo dentro do Chile, também haveria necessidade de se transformar o sistema democrático chileno, porque é um sistema democrático burguês, uma ordem pública burguesa. Então, ali, a revolução está comandando, no fundo, a democracia. Ele não abandona essa estética, essa retórica revolucionária em nenhum momento. E por isso eu digo que esses dois tempos, o tempo da revolução e o tempo da política, eles são contraditórios. Por quê? O tempo da revolução, como a gente estava dizendo, é o tempo da urgência, é o tempo da ruptura, é o tempo da vontade de construir com essa urgência exatamente esse novo tempo, de como que você vai criar esse momento redentor da história da humanidade. Agora, a política e a democracia têm outros tempos completamente diferentes, porque o tempo da democracia é o que eu chamo de o tempo da angústia e o tempo da agonia. Por quê? Dentro de uma democracia ou dentro de um regime democrático, os indivíduos são extremamente plurais e os desejos desses indivíduos são colocados em debate público, em debate político. E quem vence? No final, não existe um vencedor dentro da democracia, porque ela é uma síntese das tensões de todas as forças políticas que estão em jogo. A democracia, ela é absolutamente indeterminável. Ninguém sabe o resultado final de uma democracia. E por isso o tempo dela é muito lento. Então é possível fazer grandes transformações históricas pela democracia. Só que não vão ser transformações revolucionárias. Não vão ser transformações urgentes e transformações rápidas. Por isso que há um choque muito forte entre esses dois tempos. Entre uma perspectiva democrática de transformação que é lenta, que implica um debate político de longa duração, e essa perspectiva revolucionária da utopia, de que nós estamos vivendo um processo revolucionário. Então, essas definições conceituais atrapalham esse governo do Salvador Allende e fazem também com que ele vá se isolando politicamente. Porque para os setores mais à esquerda da Unidade Popular, e mesmo os que estão fora da Unidade Popular, também à esquerda, as transformações do governo Allende estavam muito lentas. Era preciso que o governo fosse mais revolucionário ainda. Para a direita chilena e para o centro chileno também, as transformações estavam indo rápido demais. E aí o Allende fica no meio do tiroteio, da esquerda mais radical criticando seu governo, do centro e da direita também criticando seu governo. Para piorar a situação do Allende e para ajudar no naufrágio do seu governo, tem uma visitinha inesperada no Chile.
o Fidel resolve visitar o Chile em 1971. Até aí, beleza, tudo bem, Fidel Castro visitar o Chile, tudo bem, Fidel Castro visitar qualquer país. O problema é que o Fidel passou 21 dias no Chile e chegou lá para querer radicalizar o governo do Salvador Allende. Porque o próprio Fidel nunca botou fé nessa perspectiva do socialismo pela via democrática do Salvador Allende. O Fidel nunca acreditou que isso seria possível. Inclusive, tem um momento dessa visita do Fidel ao Chile que é muito interessante. É um momento em que o Fidel... Vou tentar a câmera de novo agora, vai que funciona. Existe um momento em que o Fidel tem uma entrevista com o Allende, e essa entrevista é televisionada. E o cara que era o entrevistador chamava Augusto Olivares. E ele era simpático mais à Revolução Cubana do que à experiência chilena. E nessa entrevista é muito mais o entrevistador e o Fidel apertando o Salvador Allende do que qualquer outra coisa. E é muito louco, porque o Fidel fala para o Allende, e que assim, ele não diz com todas as letras, mas ele diz o seguinte: olha, se prepara para a guerra, porque você vai precisar disso. Sem a violência, seu governo não vai sobreviver, Fidel. E o Allende vira para o Fidel e fala: ô Fidel, sua presença aqui está incomodando, cara. Ele não fala com todas as letras, mas tem uma pergunta que o Allende responde e diz o seguinte: ó, a sua presença aqui está radicalizando tudo, cara. E o Fidel pergunta: mas como é que a culpa é minha? Por que a culpa é minha? Exatamente porque toda a direita chilena odeia a sua presença aqui e quer me matar porque você está aqui no país. 21 dias aqui dentro do Chile. Então, apesar dessas aproximações revolucionárias da unidade popular e em relação a Cuba, existe também esse distanciamento muito forte em relação a eles. E também, claro, uma desconfiança dos cubanos em relação aos chilenos. Então, por conta de todas essas problemáticas, tanto externas quanto internas, o governo do Allende perde cada vez mais apoio. E com isso, greves acontecem dentro do Chile, patrocinadas inclusive também pelos Estados Unidos, e em 11 de setembro é a grande tragédia latino-americana. Para mim, 11 de setembro de 1973 é um dos momentos do anticlímax da utopia latino-americana. O clímax da utopia latino-americana no século XX, sem dúvida nenhuma, é a Revolução Cubana. E o anticlímax é o golpe chileno em 11 de setembro de 1973. Porque ali, duas perspectivas utópicas diferentes não conseguiram realizar aquilo que pretendiam. Cuba ainda é socialista, mas está vivendo inúmeros problemas. O Chile termina de modo extremamente trágico uma experiência que anunciava ser absolutamente inovadora, que anunciava uma perspectiva completamente diferente de todas as outras, e que termina do jeito que termina. Então, o Chile é um trauma gigantesco para a América Latina. Se a Revolução Cubana é o clímax da utopia, o fim da experiência chilena é o anticlímax dessa utopia e talvez um dos clímax do trauma dentro dessa América Latina. E isso vai fazer essa Revolução Chilena, esse trauma chileno, algumas alterações muito importantes dentro da política de esquerda. Claro, alguns vão continuar no caminho guerrilheiro, como eu falei para vocês. Inclusive, o Fidel vai criar um mito em torno da morte do Salvador Allende, que é a morte guerrilheira de Allende. Porque o tempo todo ele disse, em todos os lugares onde ele pôde, que a experiência chilena não ia dar certo, que era preciso pegar em armas para enfrentar um imperialismo, que ia acabar na violência. E essa imagem aqui, a partir dessa imagem aqui, é que o Fidel cria esse mito de que Allende morreu uma morte guerrilheira. Porque nos últimos momentos, o Allende teria... Nossa, só abrir a câmera que dá pau mesmo. Fechar de novo. Porque nos seus últimos momentos, o Allende teria reconhecido
a verdade do caminho de Fidel Castro. E aí o Fidel inventa a ideia de que o Allende não se matou dentro do palácio que foi bombardeado, porque não sei se vocês lembram, mas o Palácio La Moneda, que é o palácio do governo chileno, foi bombardeado com o Allende lá dentro. Só que ele tira sua própria vida. Mas o Fidel vai afirmar num discurso lá em Cuba que o Allende, na verdade, não se matou. O Allende foi morto lá dentro do palácio, lutando contra os imperialistas. Então ele quer transformar o Allende num herói guerrilheiro que ele nunca foi e que ele nunca quis ser, né? Então essa posição do Fidel mostra que para ele essa utopia armada revolucionária ela ainda é possível, mas para outras partes da esquerda latino-americana isso já não é mais o momento. Aliás, não só da esquerda latino-americana, mas a esquerda europeia também olha para o golpe no Chile de modo muito interessante. Porque, principalmente o Partido Comunista Italiano, tem uma virada muito importante depois do golpe chileno de 73. Porque, assim, só um resumo básico do que acontece, o Partido Comunista Italiano, fundado por Gramsci, claro, tem uma perspectiva muito diferente da política dentro da esquerda europeia. E desde Togliatti, que é o secretário, foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano até 64, que é quando ele morre, já havia a ideia de uma via italiana para o socialismo, que valorizaria a democracia, etc. e tal. Depois desse golpe do Chile, o secretário-geral do Partido Comunista na época, esse cara chamado Enrico Berlinguer, vai na União Soviética, no aniversário de 60 anos da Revolução Comunista, e pronuncia um discurso muito impactante, no qual ele vai dizer que a democracia é um valor universal. E daí para frente, esse Partido Comunista Italiano começa paulatinamente a abandonar o caminho da Revolução. E nos anos 70, não só os partidos comunistas europeus começam esse caminho de abandono, mas muitas partes da esquerda latino-americana também começam a abandonar as utopias e se adequar a um novo sistema político, a uma nova perspectiva política. E de onde parte isso? De onde parte esse abandono da revolução e esse abandono da utopia? Exatamente da experiência do fracasso. Exatamente da experiência da derrota. Sorrilha estava falando no começo do Ferreira Goulart, e no meu livro sobre o Ferreira Goulart, vou até mostrar para vocês aqui, esse eu falo menos, só me ligar a câmera rapidão para ver ele, que é este livro aqui, meu primeiro livro, inclusive, que foi minha dissertação de mestrado. Eu adiciono um ponto dentro daquilo que a gente viu lá no começo com a Fabiana Fredrigo e a Libertad Bittencourt. Inclusive, a Fabiana até discutiu comigo isso na banca, não sei se Sorrilha lembra dessa. Ela achou que eu estava discordando dela, mas eu não estava. Falei, não estou discordando, você tem toda a razão. Na América Latina, o trauma retroalimenta as utopias. Mas em determinado momento, principalmente depois do fracasso da experiência chilena, do exílio de uma galera e das ditaduras militares, o trauma, em vez de retroalimentar a utopia, ele pode cancelar essas utopias. Ele pode, se não cancelar, ele pode arrefecer essas mesmas utopias. No caso do Goulart, as utopias foram completamente canceladas. Ferreira Goulart, inclusive, chegou a afirmar, em determinado momento da vida, que o capitalismo é indestrutível. O cara que foi do Partido Comunista Brasileiro. Acreditou que as utopias acabaram. José Aricó, por exemplo, defendeu a luta armada na Argentina, foi exilado, foi para o México, assim como muitos latino-americanos foram para o México no exílio, e volta acreditando no socialismo ainda, ele ainda tem a utopia socialista, mas a cidade da democracia. Então, esses traumas, esses fracassos da esquerda americana, de uma parte dela, levam a um estremecimento da ideia de utopia. A utopia, por conta desses fracassos, ela vai perdendo cada vez mais espaço. Claro que ainda existem grupos que vão ainda fazer a luta armada, nós vamos ter grupos armados
até hoje em atuação. A gente pode falar aí do Sendero Luminoso no Peru, o Exército Zapatista no México, mas, via de regra, esse trauma se impõe sob a esquerda latino-americana. E com isso há, de uma certa maneira, uma grande crise das utopias depois desses fracassos. E aí eu deixo essa reflexão ao final, se há de fato mesmo uma crise das utopias dentro da América Latina. Eu acredito que sim, e acredito inclusive que esse é um ponto positivo para a América Latina de uma maneira geral. Porque na medida em que essa visão utópica ela é questionada, eu acho que nós temos que aprender a viver essas agonias e essas angústias da democracia, que é por meio da democracia, não dessa ideia de que existe uma democracia burguesa e uma democracia socialista, mas que nós vamos conseguir tentar pensar as transformações políticas que a América Latina precisa e, principalmente, dar uma resposta à altura do que a política latino-americana precisa. Então, eu acho que o saldo dessas utopias não são as utopias no final, mas é a valorização da democracia e a necessidade da democracia para a América Latina, de modo geral, e para o Brasil, inclusive. Então, é isso, meus amigos. Desculpem aí pelos problemas de áudio, de vídeo, pelo problema na internet, mas muito obrigado aí pela atenção, para quem permaneceu até o final. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigadão.